Solicite seu secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ivens Schiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Vanderlei Boneroto, Zanco Neto, Rogério Dal, Tomás de Oliveira Caviani. Havendo regimental, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Jefferson Luiz para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Quando é que vai ter? Ele falou que é para recomprar 17? Por que ele falou que é 17? Quem? O Luizinho? Quem ele falou? Você? 17. Você é louco? Eu não. Sou louco. Boa noite a todos. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invoco a Ele enquanto viver. Cordéis da morte me cercarão, e angústias do inferno se apoderarão de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Passando ao expediente. Em discussão única, ato da 33ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 13 de outubro de 2015. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, ou desfavoráveis manifestem. Aprovado. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Só isso, né, senhor? Projeto de Lei 63/2015, que torna a defesa a utilização de músicas escandalosas, apelativas, que estimulam o erotismo e a sensualidade nos trenzinhos de alegria em Mogi Guaçu e da outras providências. Vereador Luciano Firmino Vieira. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Devidas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determinarei ao diretor da Câmara a posterior remédio das mesmas ao Executivo Municipal. Esta presidência lembra aos senhores pares que na próxima quinta-feira, 22/10, a partir das 20 horas, a Casa estará realizando a sessão solene de entrega de diploma honra ao professor Mérito Paulo Freire, aos professores da rede pública, ocasião em que contamos com a presença de todos. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, projeto de lei complementar 17/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Mobilidade Urbana e das outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, ou desfavoráveis manifestem. Aprovado. Em discussão única, projeto de lei complementar número 26 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 1255, de 17 de setembro de 2014, e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, ou desfavoráveis manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Luiz Zanco Neto.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente e imprensa. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna essa noite para fazer um comentário em relação às casas populares. A gente sabe que essa administração foi muito feliz quando assumiu a prefeitura. A gente sabemos das dificuldades e que existia uma preocupação em realizar as construções das casas. A gente sabe que foi com sucesso, já entregue aproximadamente 2.000 casas. Mas também sabemos que o déficit das casas populares aqui no nosso município, assim, pessoas interessadas em ter as casas, passa de 13.000. Então, nós, vereadores, acredito que todos dessa casa, são muito questionados quanto às questões das casas. Quando foi para o sorteio as 1.400 casas, nós sabíamos que passava de 5.000 o número de inscrições e que ia ter um número grande de pessoas que não teriam a oportunidade de realizar o seu sonho da sua casa própria, que acredito que é o sonho da grande maioria dos brasileiros, é ter a sua própria casa. E a gente acompanha pelos noticiários municípios de grandes cidades aí que tem até grupos de sem tetos aí manifestando. Então, Mogi Guaçu é uma cidade que sempre se preocupou com moradia e o atual prefeito é muito claro quanto a isso e com o objetivo conseguiu trazer essas 2.000 moradias aproximadamente. Mas, senhor presidente, o que traz eu essa noite aqui, comentando a respeito disso, é que eu acredito que nós poderíamos estar fazendo algumas mudanças na regra dessas casas, senhor presidente. Eu acho assim, lógico, tem algumas regras que são impostas pelo governo federal que vem junto com a questão da habitação. Essas regras que são colocadas são: a renda não pode ultrapassar de R$ 1.600, isso é uma colocação não do governo municipal, e sim do governo federal, e que formam uma trava que a gente sabe que aqui o município, a renda familiar, seguramente a grande maioria das famílias acabam passando isso. Porém, senhor presidente, eu acho que a gente poderia fazer uma flexibilidade melhor nos critérios para que bastante fosse de uma maneira mais justa, talvez, não que houve alguma injustiça, porque se tratou de sorte, foi feito o sorteio de uma forma transparente, de uma forma certíssima e de uma maneira que a gente não teve nenhuma reclamação quanto à situação. Mas eu acredito que se a gente pudesse mudar os critérios, como quem mora no município há mais de 50 anos, ou que tem um tempo maior de inscrição, ou mesmo entrar a questão socioeconômica de cada caso. E o que é muito importante é nós colocarmos que tudo isso teria necessariamente de passar pela promoção social e pela assistente social da promoção social. E que essas pessoas que fossem inscritas lá e que passassem por toda essa avaliação, necessariamente, senhor presidente, ficaria numa lista, e essa lista aberta a todo o público, inclusive para receber as denúncias. A gente sabe que teve aproximadamente aí 200 pessoas que não compareceram com os documentos após ser contemplado com as 1.400 casas. Sabemos também que houve denúncias, né, teve um número acentuado, e que a promoção social, de forma indiscutível e excelente, investigou cada caso e está aí vendo a situação dessas pessoas que
que fizeram essas inscrições e que não compareceram, foram sorteados e não compareceram. Então, quando eu subo aqui para falar, sugerir, e até essa casa soberana para criar alguma lei onde pudéssemos contemplar, seria para a questão do sentido assim, que tem algumas pessoas que não têm aquela sorte que outras têm, e que faz a inscrição e acabam conseguindo ser contemplado e as outras se sentem prejudicadas. E nesse fator, senhor presidente, a gente poderíamos sim estar trabalhando e revendo alguns critérios para as futuras casas, que a gente sabe que o prefeito está lutando, e vai conseguir, como ele já trouxe 2.000 casas, acredito que vão chegar, ele tem pleiteado junto ao governo federal mais 3.000 casas, tem agora o CDHU, a gente sabe de lotes urbanizados que podem surgir nessa administração, e isso é muito importante. O que a gente gostaria e sugere é que a gente crie alguns critérios que facilite mais a aquisição de algumas pessoas que sonham em ter essa casa própria e que não têm a sorte no sorteio, né? Por essa razão que eu acho que nós poderíamos estar conversando, e até eu mesmo vou estar elaborando uma sugestão, e tenho o Conselho de Habitação Municipal, que também pretendo estar conversando para sugerir essas mudanças e até transformar em leis aqui no município. Senhor presidente, no momento era só isso, volto depois pela liderança. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Elias dos Santos. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Jefferson Luiz. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Alex Sander Araújo. Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa. Senhor presidente, nessa noite eu venho até a tribuna dessa casa em nome dos moradores da região leste da nossa cidade, em especial Jardim Chaparral, Jardim Fantinato, Jardim Canaã 2, Santa Terezinha, Jardim Vitória. E também, senhor presidente, em nome dos moradores do Jardim Parque dos Eucaliptos, na qual me procuraram nesse final de semana, desde sábado, relatando a questão da falta de água nesses bairros. Naquele dia, no sábado, eu entrei em contato com o superintendente do SAMAI, o senhor Elias Fernandes Carvalho, na qual ficou de dar um posicionamento em relação a essa situação. E hoje, novamente, eu entrei em contato com o Elias, até porque outras pessoas me procuraram, e agora, faltando 5 minutos para o início da sessão, o superintendente ligou, me informando que é devido a umas reformas que estão sendo feitas na estação de tratamento de água, também com a troca das adutoras e também com o calor que está tendo aqui na cidade e região, o consumo de água também aumentou. E devido à falta de chuva, então acabou que acontecendo esta falta de água. Pedi ao superintendente que, se houvesse necessidade para que esses bairros, se fosse necessário, conseguir um caminhão-pipa de água para dar esse suporte, né, para suprir essa necessidade, o mesmo disse que, se for necessário, vai
encaminhar esses caminhões para essas regiões, para que possa ser feita então a distribuição de água e para que a população não fique alguns dias sem água. Mas ele disse que isso vai ocorrer com uma certa frequência, para que a população fique aí com falta de água entre 2 até 3 horas. Então nós vamos estar aí acompanhando. A partir desse momento também a população tem aí nossas páginas do Facebook, tem também algumas pessoas que têm o nosso contato, tem o telefone da Câmara, entre em contato com o nosso gabinete, conosco, para que nós possamos aí dar esse suporte se for necessário. Senhor presidente, também quero relatar que nesse final de semana, no sábado, o Em Pauta é um grupo de jovens da nossa cidade que tem realizado algumas palestras. E no dia 17, sábado último, ocorreu uma palestra de suma importância, onde se tratou do tema ideologia de gênero ou identidade de gênero, onde o professor Davi, junto com a sua equipe, trouxe de Campinas o vereador Campos Filhos e também uma advogada, passando para nós ali, para aqueles presentes, como se trata a questão da ideologia ou identidade de gênero. Eu achei muito importante, senhor presidente, até porque tinha um grupo grande até de pessoas que têm um pensamento contrário, e houve ali então um debate muito sadio, muito importante, onde nós pudemos colocar o nosso ponto de vista, eles também colocaram o ponto de vista deles, e nós entendemos que esses debates irão acontecer novamente para que nós possamos entender qual é o pensamento deles e eles possam também entender qual é o nosso pensamento em relação à educação, na base dela, se tratando da ideologia ou identidade de gênero, para que nós possamos construir de forma em que a família não seja prejudicada. Então eu acho que isso foi muito importante. Tenho certeza que nós vamos evoluir nesse tema. Também quero dizer, senhor presidente, que nós estamos aí estudando e preparando um projeto para apresentar aqui na casa, onde nós vamos nomear como, sei lá, acho que Tribuna Livre, onde nós queremos, senhor presidente, que a população venha participar conosco, que ela tenha o seu espaço, que ela possa trazer as dificuldades, trazer, enfim, a voz da rua para dentro dessa casa, não só pelos vereadores. Em Mogi Mirim já tem esse projeto, Limeira também, que é uma cidade da região, tem esse projeto. Então nós estamos estudando e com certeza eu tenho a certeza, senhor presidente, que quem vai ganhar com isso é a população. E se hoje nós temos aqui a galeria, muitas vezes vazia ou com um número pequeno de pessoas, vai ser uma oportunidade grande de nós aproximarmos a população do Legislativo, para que ela possa também entender o trabalho do vereador e ela possa ter voz aqui no microfone dessa casa. Então nós vamos nos próximos dias elaborar um projeto da melhor maneira possível para que não traga dano nenhum à casa, mas que venha trazer benefício grande para a população de Mogi Guaçu. Senhor presidente, também quero dizer que fui informado por algumas pessoas que acabaram por estar entrando no site Mogi Guaçu Acontece e vendo aí algumas reportagens que eu atribuo, senhor presidente, de perseguição pessoal à minha pessoa, aonde o repórter, se possa assim dizer, vem escrevendo algumas notícias, na minha opinião, totalmente deturbada, ou seja, distorcida, na qual eu quero até ler o tema de uma aqui. Tailândia quer demissão de funcionários de carreira, afirma Ivens. Senhor presidente, eu quero dizer que desde o dia que eu entrei aqui nesta casa, eu sempre fui e sempre estarei do lado dos servidores públicos. Senhor presidente, eu quero dizer que esse vereador, o vereador Alex Tailândia, foi o vereador que
participou da assembleia junto com os servidores lá no sindicato, em apoio, quando foram fazer a votação do aumento do salário. Esse vereador que também tem lutado para incluir as auxiliares de educação inclusiva no magistério, que até hoje não conseguiram, estão na justiça. Esse vereador, senhor presidente, que sempre lutou para que os servidores públicos tivessem um aumento digno. Esse vereador, senhor presidente, que sempre esteve e sempre estará do lado do servidor público. Esse vereador que também, senhor presidente, conversando com os servidores públicos, sabem da luta que eu tenho feito aqui nessa casa em prol deles. Então, senhor presidente, não sou eu quem está pedindo a demissão de alguns funcionários públicos. Pelo contrário, senhor presidente, o tribunal, o Ministério Público, na verdade, emitiu um parecer onde mandou para o Tribunal de Justiça, dizendo que, fazendo uma ação civil, pedindo para que o prefeito exonere em 72 horas esses funcionários, na qual, como diz o relatório, foram, em média, 185 ou 183 entrevistados, e muitos deles não sabiam nem qual era a função. Então, senhor presidente, não é esse vereador, está aqui o documento, ó. Está aqui o documento. É o Ministério Público que mandou o prefeito fazer a exoneração desses cargos. Não é o vereador. Pelo contrário, senhor presidente, eu defendo aqui, nessa casa, que as pessoas que estão fazendo concurso público, elas possam ser chamadas, que a prefeitura valorize esses concursos públicos, porque o que dá a entender, não só por mim, mas pela população, que é uma forma de arrecadação de dinheiro, aonde faz os concursos e não chama praticamente ninguém. Então nós estamos aqui, senhor presidente, pedindo para o prefeito valorizar aqueles que fazem o concurso público, para que ele chame essas pessoas para trabalhar e, ao mesmo tempo, valorize o servidor público que, na minha opinião, até hoje não estão sendo valorizados por esse governo. É esse o meu posicionamento em relação, senhor presidente, aos servidores públicos. E não essa mentira encomendada, senhor presidente, na minha opinião, por esse site de notícia que insiste em me perseguir. Mas, como eu disse, senhor presidente, eu fico feliz da vida, porque isso só me fortalece. E quando eu vejo essas notícias, eu vejo aquele ditado, né? Quando diz que uma andorinha só não faz verão. Eu quero dizer que tem uma andorinha aqui que está fazendo verão, e por isso nós até entramos agora no horário de verão, né? E nós vamos fazer verão, nem que for sozinho, senhor presidente. E isso eu tenho certeza que tem incomodado muito, não só o prefeito, mas algumas pessoas da nossa cidade, que em 2016 vai concorrer. Finalizar? Ah, tá. Vão concorrer à prefeitura a prefeitura e só para encerrar, senhor presidente, o raciocínio. É porque não colocou o tempo lá, então acabei que não vendo. Mas tem incomodado muito, e eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos incomodar mesmo, né? Depois eu volto, então, pela liderança para concluir meu raciocínio. Muito obrigado. Tema livre por 10 minutos, no vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, querer, neste momento, imputar a responsabilidade do que a imprensa publica da fala dos vereadores ou da conduta dele, dos companheiros desta casa, eu acho até uma questão muito delicada, tendo em vista
que o vereador diz que sofre perseguição por conta do site. Se ele sofre uma perseguição pelo site, Mogi Guaçu acontece, imagina eu pela Gazeta Guaçuana. Imagina o quanto esse vereador tem pagado um alto preço por esse jornal. Aí que está, vereador, para Vossa Excelência ver que aqui não tem nada orquestrado, manipulado, não. Talvez é a visão que a imprensa tem de nós representantes aqui nessa casa. De repente, para o jornal Gazeta Guaçuana, eu não sou um bom vereador, porque não se noticia nada daquilo que eu comento, daquilo que eu faço, né? Então, e Vossa Excelência, como sempre está brilhando como a estrela do PT, então eu acho que também pode ser que eu tenha um certo brilho para o site Mogi Guaçu Acontece. E o que não é visto por outros jornais é visto por uma outra imprensa. Mas, deixando isso de lado, e falando um pouco da questão do funcionário público que foi colocado, como que não houve manifestação por parte do vereador que me antecedeu na tribuna desta casa, ao colocar que ele nunca foi contra a contratação de comissionados pela administração. Nós sabemos hoje que, e o prefeito já colocou, e com muita propriedade, e isso nós temos acesso ao portal de transparências, ou podemos ir até o departamento pessoal da prefeitura e checar em loco quantas pessoas o prefeito trouxe que é fora da administração para trabalhar na administração. Ou, dizemos assim, o vereador Luciano, que conhece muito isso, cargos puros, aqueles que não têm vínculo com a administração, que não são funcionários de carreira. O prefeito tem hoje nomeado 95 funcionários que não são funcionários de carreira. E mais de 100 funcionários, do qual o prefeito deu a oportunidade para que pudesse administrar ou gerenciar as suas áreas, tendo em vista que já estão há muitos anos dentro da prefeitura como concursado público, conhece toda a sistemática, conhece toda a parte burocrática da sua respectiva secretaria, e esse funcionário realmente e efetivamente ele foi, sim, valorizado pela administração que aí está. O prefeito foi notificado sobre uma responsabilidade que veio ocorrendo já na administração do ex-prefeito, que foi colocado, né, pela imprensa, até mesmo pela promotoria de justiça, do que acontecia, a farra com o dinheiro público acontecia lá atrás. Essa não. Essa é uma gestão séria, que administra bem os recursos arrecadados pela população da nossa cidade. Então, dizer que não persegue funcionário, se ele sempre foi favorável, aqui seja em época de dissídio ou de acordo coletivo, que o prefeito fizesse a exoneração de cargos comissionados para que pudesse atender melhor no requisito financeiro o funcionário público municipal. Ele sempre pediu na tribuna dessa casa que fosse feita a dispensa dos funcionários. Agora, nós sabemos que são funcionários responsáveis, funcionários que são capacitados, esses funcionários públicos. E eu encontrei umas dezenas deles esta semana, que se passou, depois da sessão que nós tivemos aqui de terça-feira, que veio perguntar o porquê que o vereador, insistentemente, tem pedido para que o prefeito faça corte nos comissionados. Eles vieram me perguntar. E qual foi a resposta que eu dei para eles? Vocês precisam procurar o vereador, que está pedindo para que os cargos sejam diminuídos. E nós sabemos que muitas vezes, senhor presidente, que dentro de um concurso público, eu também sou favorável, muitas vezes nós não encontramos, às vezes, as pessoas certas para os lugares certos. De repente, a pessoa até consegue passar numa determinada área, mas ela não consegue, na prática, executar bem o seu trabalho. E nós temos isso hoje nos funcionários públicos concursados de carreira. Olha para você ver. Posso citar um exemplo aqui. Nós tivemos um diretor que aposentou, e olha o exemplo de funcionário que nós temos aí, o Serginho.
né? A experiência que esse moço tem, a experiência, a bagagem que ele carrega com ele ao longo desses anos todos. Imagine se nós tivéssemos que, no lugar do Davi, tivéssemos que colocar ele, ou dar a ele a oportunidade de exercer um cargo comissionado, como essa casa reagiria? Com certeza favorável, porque nós conhecemos a capacidade dele, a técnica dele. Afinal de contas, são mais de 20 anos de dedicação a essa casa. O que não é diferente aos funcionários da prefeitura, que há anos estão aí. E que sabiamente e feliz o prefeito foi de dar essa oportunidade a esses funcionários. E nós aqui, eu nunca vi nenhum vereador, com exceção ao que me antecedeu, vi pedir aqui para que fosse cortado os comissionados da administração. Eu não vi até agora. E que, sem sombra de dúvidas, iria sim recair em cima desses funcionários de carreira que exercem muito bem o seu papel. Quando falo em perseguição, eu preciso lembrá-lo que aconteceu um fato, até por conta aí de ter colocado que uma funcionária usou o carro indevidamente, eu não sei, isso quem vai apurar é a justiça, né? Depois veio falar da presidente do Conselho Municipal de Educação, a senhora Antônia de Fátima, que eu fiz questão de defendê-la na sessão passada, porque eu conheço ela, conheço o trabalho dela, louvo o trabalho dessa mulher, que não fez nenhum acordo para poder ocupar o cargo de direção, o qual ela ocupa. Hoje eu posso dizer que eu vejo na Antônia de Fátima uma referência dentro da direção de uma escola pública municipal. A Antônia de Fátima consegue resolver os seus problemas administrativos dentro da própria escola. Muitas vezes não leva a responsabilidade para a Secretaria de Educação. O que nós não podemos tomar frente. Eu acho que o que é administrativo tem que ficar no administrativo. E o que é político, nós temos que debater nesta casa. E não trazer isso para que a gente possa estar fazendo um trampolim político, visando eleições futuras. Nós não podemos trazer essas responsabilidades para a gente. É por isso que existe a secretária de Educação, é para isso que existe o assistente, é para isso que existe o gerente, para poder resolver esses problemas lá, administrativamente. E é o que nós acompanhamos. Nós tivemos essa oportunidade em momentos anteriores, eu, o vereador Luciano, eu já coloquei aqui o próprio Jefferson Luiz, o Luizão, o próprio presidente esteve presente, né? Numa discussão extremamente técnica, aonde a Secretaria da Educação conseguiu mostrar e provar para nós, naquele momento, por A mais B, tecnicamente, que o que estava colocando naquele momento era o que seria o correto. E nós nos demos por satisfeito. Tenho certeza disso, porque eram 5 vereadores. Impossível nós termos participado de um debate amplo, naquele momento, onde foi se colocado para esses vereadores a forma com que iria ser colocado os alunos nessas salas de aula no ano que vem, e nós não tivemos nenhuma dúvida naquele momento. Eu acho que foi tranquilo, foi feito com transparência, isso foi colocado agora pela imprensa, foi publicado, todas as salas de aulas, né, o número de alunos que vão ter as suas respectivas salas de aula, e olha, e vou dizer mais, se continuar do jeito que está indo, o ano de 2017 diminuirá ainda mais, porque a gente vê que a zona sul da cidade, eu vou dar como referência, ela não tem mais onde crescer. O nobre vereador Daniel sabe disso. E como está havendo como se parou o crescimento vegetativo, senhor presidente, as pessoas estão mais conscientes, até pelas dificuldades, né, que nós temos hoje, que infelizmente criar filho não está fácil, financeiramente também não está fácil, as pessoas estão um pouco mais conscientes, estão até evitando, né, se fazer mais filho. Então, a gente percebe-se que a tendência disso no futuro é diminuir ainda mais. Mas nós temos a consciência, nós temos ciência de que nenhuma criança ficará sem a sua vaga na escola. Nenhuma criança ficará sem atendimento. Nenhuma criança ficará sem o transporte se não tiver a vaga próximo à sua residência. Então, eu acho que administrar
é isso, é otimizar os recursos, é administrar com transparência, e é isso que vem sendo feito pela Secretaria de Educação, juntamente com, já deu 8 minutos? Com o poder público. E eu agradeço a oportunidade e eu volto pela liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança por 10 minutos, nobre vereador Luiz Vanaria Brunhoto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Quero aqui nesse momento cumprimentar o pastor Fernando, pessoa pela qual tenho muita admiração. Cumprimentá-lo também como a autoridade eclesiástica que aqui se encontra. É digno de registro o sucesso da Caminhada Azul e Rosa, evento promovido e organizado pela Prefeitura Municipal, ocorrido no último sábado, dia 17 de outubro, em nossa cidade. Segundo os organizadores, foram contabilizados mais de 3.600 inscrições, entre mulheres e homens. O objetivo do evento foi cumprido satisfatoriamente, e as ações preventivas em relação ao câncer de mama e de útero e de próstata foram demonstradas nessa manifestação festiva. Aos organizadores desta caminhada, meus elogios pela performance e brilhantismo proporcionado. A Lei Municipal número 4.956, de 2015, que trata da inclusão da Caminhada Azul e Rosa no calendário oficial de eventos do município. Projeto de minha autoria e aprovado unanimemente por esta casa, a qual agradeço todos os colegas aqui. Visa garantir que esse evento não caia no esquecimento por parte de governos futuros, garantindo assim a continuidade da campanha transformada em ação de cidadania, voltada ao incentivo da prevenção, do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer da mama e de próstata. Era só o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência só comunica, acho que o novo vereador Alexandre Araújo, que questionou a questão da tribuna livre. A casa já possui uma resolução que regulamenta a tribuna, usa a tribuna livre para qualquer entidade legalizada, desde que escritas com antecedência de pelo menos 48 horas. A presidência suspende a sessão por 10 minutos para uma reunião com todos os vereadores na sala de reunião. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Solicito, senhor secretário, que proceda a verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos Donizete da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Irene Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, Jefferson Luiz da Silva, Luciano Fermino Vieira, Luiz Vanderlei Bonheroto, Luiz Zanco Neto, Rogério Daltio e Tomás de Oliveira Caveanha. Havendo no regimental, declaro reaberta a presente sessão. Pela liderança, por 8 minutos, o novo vereador Elias dos Santos, pela liderança do PSC. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, uma boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar voltando à tribuna dessa casa para tratar algum assunto pertinente da nossa cidade. Senhor presidente, eu fui chamado hoje por alguns pais e por alguns professores da escola da EMEI ali do Jardim Progresso, Guaçumirim, deixa eu falar melhor, que eu estou com dois temas e estou confundindo. Digo Jardim Guaçumirim. Essa pré-escola, senhor presidente, ela foi inaugurada em março de 86. E, na ocasião, quem foi que idealizou, projetou e construiu, inaugurou, foi o atual prefeito. Também devo ressaltar que é uma pré-escola antiga e tradicional ali no Guaçumirim. E os pais estão tendo desconforto de saber que esta escola vai ou está sendo fechada. Sendo procurado pelos pais e pelos professores, eu entendi que hoje nós já temos um déficit muito grande de crianças fora da sala de aula. E que a mudança desse aluno para outra escola, para outra pré-escola, poderia estar ocasionando um acarretamento nas salas de aulas. Vendo a preocupação dos pais naquele momento, onde nós tivemos aquela reunião, e vendo também a preocupação dos professores ali, eu optei por convidá-los a vir até esta casa, onde nós consideramos casa do povo, onde eles têm também o direito de indagar, de perguntar e da gente procurar uma solução para esse problema, se é que nós conseguiremos, então, ser o porta-voz ou dar uma direção a esse caso. Também devo ressaltar, senhor presidente, que há poucos tempos, esta pré-escola estava no estado precário, tanto a cozinha, bem como a pintura, e também o parquinho, o playground, onde as crianças costumam brincar ali. E foi feito um certo investimento para manter aquela pré-escola em pleno funcionamento, em pleno vigor. E quando chega essa notícia de que realmente há intenção de se fechar, ou estar se fechando aquela pré-escola, então houve um choque na sociedade adjacente ali, na população, nos pais dos alunos que ali frequentam, bem como nos professores, nos educadores dali também. E eles, então, fizeram-se uma coleta de assinatura e pedindo, assim, aquele abaixo-assinado de que não fechasse aquela pré-escola. Qual foi o meu conselho para aqueles pais que hoje estavam ali revoltados, nervosos com a situação, de que procurassem, então, o quarto andar, o executivo, o prefeito, a direção, procurasse aí a secretária da Educação, para esclarecerem os porquê para a população. Mas, sabendo que eles teriam essa dificuldade, eles procuraram nós como vereador e representante deles. E eu, então, sugeri para que eles tivessem, então, na próxima segunda-feira, até quero adiantar aqui ao senhor presidente,
ao líder do prefeito, aos nobres pares, para nós pararmos para ouvir essa população que está revoltada. Eu disse a eles também que há impossibilidade de nós recebermos todos os pais aqui, haja visto que nós temos uma sala de reunião, e essa sala de reunião não comportaria tal número de assinaturas que eu pude vê-lo ali. Mas que, de repente, se por via das dúvidas, eles entenderem que nós não estamos, que nós estamos fugindo desta obrigação, que eles viessem acompanhar a sessão e que Vossa Excelência designaria uma comissão para representar os pais, bem como os professores juntos, para melhor esclarecimento. O que eu pude entender é que aquela população precisa de um esclarecimento. E um esclarecimento que venha a contento dos pais. Eu acredito que deve-se ter alguma explicação para isso. O líder do prefeito, o Ivens, já me antecedeu alguma coisa a respeito nessa sessão aqui hoje, falando alguma coisa sobre esse tema. Mas acredito que se nós falarmos aqui e não chegar uma resposta rápida para essa população, eles podem entender que nós estamos ignorando o fato de ser procurado e às vezes não ser ouvido. Tem pessoas que querem ser pelo menos ouvidos, e eles precisam ser ouvidos nessa questão. Então fica aqui o meu pedido, senhor presidente, de apoio a esta casa, de que recebamos aqui os professores daquela pré-escola, que recebamos os pais dos alunos que frequentam aquela escola, a fim de que darmos ciência para eles do que está acontecendo e do que nós podemos fazer para contribuir para o bom andamento daquela escola, haja vista que ela tem muito mais de 30 anos ali naquela região e tem um marco histórico muito grande ali. Então, senhor presidente, eu gostaria de estar em nome daquela população que hoje me convidaram para estar ali, de se pronunciando em nome deles, dizendo, e deixei a eles dito que aqui é a casa do povo, que eles poderiam estar vindo conversar, e já gostaria de adiantar para Vossa Excelência que eu externei esse convite a eles, haja vista que pode sim abrir esse precedente para nós ouvirmos na próxima sessão, se assim o Senhor Deus nos permitir e nos der vida e saúde até lá. Senhor presidente, eu devo dizer também, Alex Tailândia falou aqui que nós tivemos esse embate com um grupo do GLBT no sábado, ali no Maria Imaculada, onde se tratou de ideologia de gênero, ou identidade de gênero, como assim costumamos falar. Na verdade, foi um debate bastante acirrado, um debate assim caloroso, até em algumas horas, por parte dos professores que ali estavam, mas eu quero louvar a Deus pela vida do Davi, professor Davi, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial e que teve a iniciativa de marcar esta reunião e parabenizar muitas famílias guaçuanas, católicas, e alguns pastores e alguns amigos que ali compareceram para esse embate. Embora teve hora que o embate parecia assim fugir da coordenação do líder, mas houve um acordo muito bom, a gente discutimos, debatemos esse assunto. Eu ainda acho polêmico, acho que o dever de educar, de ensinar o filho, não é da escola, é dos pais, e fica aqui... Obrigado, senhor presidente. E fica aqui, mais uma vez, a minha palavra de repúdio a esse tipo de colocação de ideologia de gênero dentro das escolas. Já foi sepultada essa lei, parece que querem ressuscitar isso daí, e eu volto a me posicionar novamente. Escola escolariza, ensina. Casa, família, se educa. E a educação é dever dos pais. Muito obrigado, senhor presidente. PROS, né? Pela liderança do PROS, 8 minutos, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, nobres pares,
público presente, imprensa, super boa noite a todos. Também quero aproveitar, senhor presidente, deixar aqui os meus cumprimentos, os meus boa noite aos internautas de Mogi Guaçu, que nós ficamos sabendo que teve uma boa aceitação na sessão passada, a primeira sessão transmitida online. Meu super boa noite a todos que nos assistem de casa. Mais uma opção para aproximação da Câmara Municipal para o cidadão. Falando em aproximação, senhor presidente, o vereador falou do projeto que pretende apresentar aqui. Também quero lembrar o projeto de minha autoria, que já tramita nas comissões da Casa há algum tempo, que é a Câmara Itinerante, que tem como prerrogativa, que tem como objetivo, levar as sessões da Câmara também nos bairros, seguindo as regras do projeto ora apresentada, tá? Para que a população, na sua rua, no seu bairro, discutir assuntos pertencentes a eles, periodicamente, tenha a sessão no projeto Câmara Itinerante. Eu acredito que seria também uma boa inclinação, uma boa sinalização desse legislativo, próximo ao povo e participativo, surgindo de ideias da população guaçuana. Também quero lembrar que as palavras do novo vereador Vanderlei Bureroto sobre a passeata que tivemos, com o objetivo de promover o combate ao câncer de mama e o câncer de próstata, realmente foi um sucesso, mais um ano. Tá? Lembrando também que outubro simboliza esta campanha no Brasil todo, onde Mogi Guaçu vem adotando campanhas que visam a prevenção, especialmente das mulheres no câncer de mama e nos homens câncer de próstata, que os homens muitas vezes, nós teremos depois aí também o Novembro Azul, os homens muitas vezes, por preconceito, deixam de fazer os exames, deixam de visitar o médico e muitos deles acabam até vindo a óbito pelo preconceito. Nós vamos quebrar essa barreira para os vereadores, para a população que já está na idade e fazer sim o exame de próstata e as mulheres de prevenção de mama. Muito importante. E também, senhor presidente, foi falado aqui dos servidores, a importância que nós temos na prefeitura, na máquina pública, que é tocada por conta do capital humano, dos nossos servidores, que movimenta, que trabalha, que acontece, que entra prefeito, sai prefeito, eles estão ali na labuta diária. Entra vereador, sai vereador, eles fazem e acontece. O vereador Ivens bem lembrou o vereador Sérgio como um exemplo de servidor, também falo do Ed, do Eric, toda a Câmara Municipal, como nós somos da Câmara, e inúmeros servidores de toda a prefeitura. Toda a prefeitura. Eu quero só aproveitar esse tema, vereador, que Vossa Excelência trouxe, porque hoje eu comecei uma caminhada rumo a 15 escolas do município. Essa semana nós teremos visita em 15 escolas. E uma das escolas, eu encontrei uma merendeira, servidora, que é irmã do Celso Pedro, que é o guarda municipal, que a serviço da população guaçuana, a serviço do nosso município, sofreu um acidente de moto e hoje está em uma cama. Movimenta muito pouco a cabeça, movimenta muito pouco os olhos, e ele se encontra nesse intuito porque estava trabalhando para servir a população. É mais um dos grandes exemplos dos heróis da nossa sociedade, dos homens e mulheres que coloquem a vida em risco para defender a população, para defender, muitas vezes, aqueles que os criticam. Quando uma ocorrência que ele buscou da melhor maneira possível, chegar o mais rápido possível com a moto, sofreu um acidente, caiu e hoje encontra-se em uma cama. Então, quero deixar aqui as minhas palavras para o Celso, para a sua família, em um tom de homenagem. Um grande guerreiro, amigo, que foi enquanto trabalhou na Guarda Municipal, enquanto serviu o município por anos, e agora o nosso eterno e sempre apoio a ele e a toda a sua família, sempre que ele precisar. Nunca será esquecido e contem conosco aqui para ajudar. Falando em ajudar, o Celso vem melhorando, graças a Deus, graças ao carinho que ele tem, e encontrou uma mulher guerreira, uma mulher sábia, que, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a casa, e era sua namorada, e mesmo assim
ficou firme com ele todos os dias, ajuda a cuidar dele. A Paula, as minhas homenagens também guarda municipal, e muito firme para ajudar os Celso. E, senhor presidente, graças a esse carinho da Paula, da sua irmã, Marli, ele vem melhorando, e também por conta do tratamento, um tratamento que vem sendo muito eficiente para os Celso e para vários outros guaçuanos, é a ecoterapia, que o município tem um convênio. Então eu quero aqui endossar, eu vou estudar um projeto de ampliação desse trabalho da ecoterapia, que hoje nós só temos uma instituição que presta serviço conveniado para a prefeitura, e nós precisamos apoiar, melhorar e ampliar esse trabalho extraordinário que a ecoterapia tem feito, que as pessoas envolvidas com a ecoterapia, com essa instituição, têm ajudado na evolução dessas pessoas, na evolução do tratamento desses servidores, desses guaçuanos que vêm fazendo o trabalho de ecoterapia. Então, eu quero também pedir para o prefeito, pedir para a secretária, que nós precisamos apoiar, incentivar e ajudar todos aqueles que dependem da ecoterapia, viabilizando o convênio. Nós temos como uma dificuldade agora com o convênio da ecoterapia, precisamos liberar isso o quanto antes, para que não prejudicarmos essas pessoas que são dependentes desse tratamento. Essa Câmara Municipal, através desses vereadores, é solidária e lutará até o fim para essas famílias, para essas pessoas. Senhor presidente, também aproveita aí o pedido, o convite do novo vereador Elias, que ele fez professores para estar presente na próxima sessão. Eu também fiz com o mesmo convite para alguns pais de alunos do Parque Cidade Nova, da EMEI do Parque Cidade Nova, que também vai encerrar atividades transferindo para o Igaçaba. Também tive reunião com os pais, expliquei toda a logística, a ideia e o que foi explicado pela secretária, onde nós participamos de uma reunião na EMEI Maria Lúcia. Na MF Maria Lúcia, obrigado, vereador. No entanto, lá na MF, eu pedi para a secretária que toda vez que fizesse alguma alteração, fizesse também esse comunicado. A participação, a prestação de conta, o envolvimento é fundamental, especialmente na vida pública. Então eu quero agora intermediar, eu já pedi para a secretaria, e para a gente fazer esse encontro. Se não for, só para concluir, não, presidente, se não for via secretaria, que nós, como Casa do Povo, também vamos defender aí o entendimento e defender o ponto de vista dos pais e o ponto de vista da secretaria, para que juntos chegamos a um denominador comum e fique bom para ambas as partes, especialmente aos alunos da rede pública, que não podem ser prejudicados e não serão em nenhum momento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PP, Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, nobres pares, população presente, imprensa, também quero parabenizar o nosso presidente por essa iniciativa de termos a nossa sessão transmitida online. Eu acho também que isso aproxima o povo guaçuano dessa casa. Senhor presidente, me lembro quando criança, a gente não via a hora de chegar o mês da criança para andar no trenzinho da alegria, né? Trenzinho esse que anda pela cidade, não só andava, como também anda. E nós vemos isso muito frequente no mês de outubro, e salvo também em outros meses, quando acontece algum tipo de festa, realização. Eu entrei com um projeto nessa casa, e por coincidência ou não, eu estava assistindo uma reportagem, onde, numa determinada cidade, esse trenzinho da alegria não só faz o passeio com crianças, como também ele é locado para passeios de festas, festa de aniversário e outros tipos de festa. O que me chamou a atenção foi que naquele mesmo dia eu recebi uma mensagem no celular de algumas pessoas dizendo o seguinte, que o trenzinho da alegria estava tocando algumas músicas
que não era condizente com a idade de crianças que estavam ali frequentando esse trenzinho. Eu pedi para que mandasse alguns vídeos, né? Eu não recebi, mas fiquei preocupado com relação a isso. E justamente naquela semana, naquele dia, eu fiquei sabendo que isso também estava acontecendo em outras cidades. Eu fiz um projeto de lei que fala o seguinte: fica expressamente proibida a utilização de quaisquer tipo de música de cunho escandaloso, apelativo com letras, que estimula a orgia, erotismo, sensualidade nos trenzinhos da alegria, quando de sua apresentação na cidade de Mogi Guaçu. Quero eu que nunca precise usar essa lei. Eu não posso dizer que faz ou que fez, porque eu não ouvi, só recebi essa informação. Mas nós temos que trabalhar na prevenção. Então, fiz esse projeto de lei, quero aqui, desde já, pedir depois a aprovação desse projeto, para que quando o proprietário desse veículo, desses veículos, for dar entrada na prefeitura, na questão de alvará, de licença, já seja ele informado que as músicas não poderão tocar esse tipo de música para criança. É impróprio, é inadequado. Eu tenho uma filha de 2 anos e 5 meses, não dá para você passear num trenzinho, que você sabe que a criança, Vossa Excelência sabe que a criança não pode ver o trenzinho que quer andar, assim também era com nós, quando criança, e de repente tocar algumas músicas que vai contra os princípios e os valores da família. Outra fala que eu queria, nessa noite, senhor presidente, é falar com relação ao sábado. Nós tivemos lá, eu, pastor Elias, o vereador Alex Tailândia, nesse evento realizado pelo professor Davi, do PSC Jovem, o qual também eu quero parabenizar. Nós, muitas vezes, falamos nessa casa com relação ao Plano Municipal de Educação, da ideologia de gênero, que nós enterramos, mas as pessoas querem ressuscitar novamente. Vieram 2 artigos e foi retirado dessa casa, ou seja, o município não pode implantar ideologia de gênero porque não foi aprovado no Plano Municipal de Educação. Isso em várias cidades do nosso Brasil. Não pode implantar porque também no Plano Nacional de Educação não foi contemplado. Então é inconstitucional, não pode. Há algumas informações que o MEC ele tem contrariado isso e tem enviado livros para municípios contendo a ideologia de gênero. Antigamente vocês vão lembrar do famoso kit gay. Retiraram o kit gay e começaram a colocar essas matérias dentro de biologia e outras matérias assim por diante. Eu entendo que o professor do nosso município, sendo professor de matemática, ele vai lecionar matemática, de português, geografia, história, dentro da sua matéria. Não cabe a ele entrar nisso, até porque não foi aprovado nessa casa. De antemão, eu fiz também uma proposta na emenda da lei orgânica do município, baseado no que o vereador Campos Filho fez em Campinas, o qual sofreu muitas retaliações, mas tem permanecido e prevalecido, o qual também eu queria parabenizá-lo pela sua atitude, também estava, foi o palestrante nessa reunião de sábado. E diz o seguinte: não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Dia 16 de junho de 2015. Nós participamos dessa reunião no sábado, foi um pouco calorosa, porque às vezes é gostoso quando você tem uma fala e todo mundo aplaude, mas também tem que estar preparado, quando eu tenho uma fala, as pessoas também, elas vão vaiar, é a democracia, faz parte, eu vou apelar por causa disso? Ou não? Né? Se nós vivemos um país democrático, vivemos um país livre, vão concordar comigo ou não? E vemos algumas pessoas não concordando quando a gente falava o que nós estávamos defendendo. Mas é o que eu acredito e é o que eu defendo, que família é homem e mulher. 2 mulheres não vão conseguir formar uma família e 2 homens também não. Então família é isso, vai brigar com Deus, ele que fez, não vem brigar comigo. Agora, enquanto parlamentar, eu vou defender, eu vou lutar, e isso não vai acontecer, e tenho certeza que os demais pares também não. Agora, o que me deixou triste foi o seguinte: lá estava pessoas da sociedade, universitários, professores da rede pública, e no final eu fiquei sabendo que os banheiros foram pichados. Homofobia mata, religião, e assim,
alguns pontinhos. Então, quer dizer, puxa, se nós queremos uma sociedade melhor, eu não posso pichar banheiro. Eu não posso agredir alguém porque ele tem um pensamento contrário. Eu tenho que respeitar. Se alguém chegar aqui nessa casa e defender a ideologia de gênero, eu vou respeitar. Eu não vou concordar, mas eu vou respeitar a visão dele, o jeito dele. É a família da forma que ele entende que é. A opção dele. Vou deixar de amar? Não, mas eu não sou obrigado a concordar. O procurador da República, Dr. Guilherme Scheibe, ele fez uma carta, e eu vou colocar à disposição no meu Facebook, carta essa, que os pais que desejarem poderão preencher essa carta e entregar na direção da escola, dizendo o seguinte: meu filho não vai sofrer qualquer tipo de influência na questão da ideologia de gênero, ou também até com relação à religião. Até a questão da religião, nós somos evangélicos, mas até a questão da religião o professor não pode também interferir. Então nós também estamos falando até contra a nossa própria causa. Então não pode também. Então eu vou colocar disponível essa carta, e os pais, o responsável pelo aluno, que sentir a necessidade de formalizar, pode fazer isso. Mesmo sabendo que na sua escola não está acontecendo, o de antemão é bom fazer. Porque eu fiquei preocupado, porque um professor da rede pública levantou na hora lá e disse o seguinte: olha, eu vou lecionar sobre isso. Então fica aqui, senhor presidente, a minha colocação, e semana que vem eu quero voltar para falar de um outro projeto que eu estou apresentando com relação à escola municipal. Muito obrigado. Pela liderança do PRB, vereador Alex Tailândia. Senhor presidente, ouvindo atentamente o líder do prefeito, na colocação onde ele, mais uma vez, induz a população, e principalmente o servidor público, a achar que esse vereador está querendo que o servidor público seja realmente mandado embora. Eu quero que o vereador venha aqui e fale a verdade. A verdade tem que ser dita, senhor presidente. Até fico feliz porque hoje nós temos a sessão online, e as pessoas que estão lá em casa estão nos acompanhando, e elas vão poder tirar suas conclusões. Não sou eu, desde 2011, que o Ministério Público vem apontando essas irregularidades. Então, não sou eu, vereador, fale a verdade, é o Ministério Público. Outra coisa, senhor presidente, que outro dia nós estávamos debatendo aqui a respeito do fechamento de algumas salas de aula. Está aí claro que isso vai ocorrer. E naquela oportunidade, o líder do prefeito veio aqui e disse que eu estava com mentiras, mas está nítido que realmente vai fechar algumas salas de aula, alguns professores vão ficar adidos, e é a verdade, não é o vereador que está falando, não é o vereador que quer. Infelizmente, nós temos um prefeito que vai fechar algumas salas de aula, e temos o ex-prefeito que vai participar disso, que é o Hélio Miachão Bueno, porque a secretária da Educação é a Célia Mamed, que sempre trabalhou com o Hélio quando era prefeito como secretário de Educação aqui da nossa cidade. Não sou eu, senhor presidente. É o prefeito e o ex-prefeito através da Célia Mamed, que é secretária do ex-prefeito e agora do atual prefeito. Então nós temos que falar a verdade. A população está lá em casa, está agora assistindo, e a verdade é essa. Agora, outra reportagem da perseguição desse site de notícia Mogi Guaçu acontece. Políticos guaçuanos se importam mesmo com o desenvolvimento de nossa cidade? Essa era a pergunta do título. Na qual, senhor presidente, eu fiquei feliz, porque em 7 parágrafos dos 14 que foram colocados aqui, 7 tinha eu. Está o meu nome, está ligado a mim. Eu fico feliz porque realmente a gente está incomodando, né? Agora, por que não fala a verdade, né? Quais são os políticos que se importam com a cidade? Eu vou dar fazer algumas colocações aqui do que tem acontecido na nossa cidade. Vamos lá, então. 10 anos o prefeito ficou fora da cidade, veio para cá, se candidatou, Unidos por Mogi Guaçu, Trem da Alegria, enfim, fez um pacotão, ganhou a eleição. A cidade hoje, só lembrando que ele foi secretário também do governo Alckmin, do esporte, e não trouxe nada de esporte para o Mogi Guaçu. Pelo contrário, como eu disse, né, saiu em 2000 e deixou uma dívida de 105 milhões
para nós guaçuanos. É assim que ele se importa com a cidade, com 4 UBSs há quase um ano prontas, dinheiro do governo federal fechadas. E em fevereiro vai fazer 2 anos que a UPA em Mogi Guaçu caiu e até agora não foi feito nada. Esses são os políticos que se importam com o Mogi Guaçu. Prefeito Walter, a base da guarda lá do Jardim Fantinato, totalmente destruída. Enfim, o prefeito é o prefeito que gosta do centro da cidade, como gosta da sua sala, com ar-condicionado. É o prefeito que está fazendo a pavimentação em algumas ruas da região central, mas que esqueceu a periferia, esqueceu os bairros. É o prefeito que abandonou os bairros, abandonou o povo. Essa que é a verdade, senhor presidente. Essa é a verdade, senhor presidente. Infelizmente, quando nós falamos a verdade, nós somos perseguidos. Nós não temos mais cultura na nossa cidade. Nós não temos, senhor presidente, mais lazer, não temos esporte, nós não temos educação e também não temos saúde. É dessa forma, senhor presidente, que o atual prefeito gosta da cidade, se importa com a cidade. Eu me preocupo com a cidade, senhor presidente, e quero pontuar por quê. Porque, em primeiro lugar, eu acho que o prefeito, ele deveria valorizar o maior patrimônio que ele tem na cidade, que é o servidor público. Porque se ele não valorizar o servidor público, a máquina não anda. E se um dia eu for prefeito, senhor presidente, pode ter certeza que essa vai ser uma das coisas que eu vou fazer no meu governo. Vou valorizar o servidor público, senhor presidente. Uma das outras coisas, senhor presidente, nós temos 8 academias, das 9 que nós conseguimos para a cidade, consegui 7, 8, jogada no pátio da prefeitura há mais de 1 ano e 3 meses. É assim que ele se importa com a cidade. Mas eu não, eu fui atrás, consegui. A população às vezes não entende o papel do vereador, mas eu quero dizer que o papel do vereador é fiscalizar, e dentro das suas possibilidades, sim, buscar emendas para o Mogi Guaçu para ajudar. Mas quem está com a caneta na mão é o prefeito. É ele que tem que fazer, executar as obras. Agora, o dia que a caneta estiver na minha mão, aí nós vamos fazer, senhor presidente. Vamos fazer, porque daí sim a população vai poder cobrar de nós, então, como gestor da cidade. Senhor presidente, eu gosto tanto da cidade que, além disso, consegui uma emenda de R$350 mil para ampliação do Camacho, que a prefeitura perdeu. Essa que é a verdade, foi eles que perderam, por incompetência, perderam o prazo. Essa é a verdade, população de Mogi Guaçu, é essa que é a verdade. Também, senhor presidente, fiz uma emenda para garantir aos professores a falta bonada, que o prefeito tinha tirado. E se eu não tivesse feito essa emenda, os professores tinham perdido. Eu gosto da cidade, me importo com o servidor público, diferente do nosso prefeito. Também, senhor presidente, por 5 vezes tentei trazer nessa tribuna, nessa casa também, para ser votado o projeto de nepotismo, que foi engavetado pelo líder do prefeito, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu amo a cidade. Eu não quero, senhor presidente, entrar na prefeitura como eu entro hoje e parece uma festa, porque é família para cá, é família para lá, virou uma festa isso aqui, senhor presidente. Eu me importo com o dinheiro público, é o prefeito que não se importa. Você representa aqui, senhor o líder do prefeito, o prefeito, e além de tudo é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, engavetou de novo o projeto de nepotismo, traga para ser votado. Se não tem nada que você tenha a temer, traga para ser votado. Também, senhor presidente, eu quero dizer que eu vou continuar trabalhando aqui para mostrar a verdade. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Eu acho que esse é o papel do vereador. E hoje nós temos os canais de comunicação que nos dá essa oportunidade que muito tempo atrás não tinha, de levar a verdade para a população. E por isso, e por me importar, senhor presidente, com a cidade de Mogi Guaçu, agora concluindo na minha fala, foi por isso, senhor presidente, que eu coloquei o meu nome para ser pré-candidato a prefeito da cidade, porque eu amo essa cidade e eu quero fazer uma história diferente de tudo que aconteceu até hoje na cidade de Mogi Guaçu. Muito obrigado e boa noite.
Pela liderança do PMDB, Ivens Chiarelli Sabino. Obrigado pela inversão do... Senhor presidente, nobres vereadores, eu acho que realmente o vereador que me antecedeu, infelizmente, eu preguei e venho pregando ao longo desses anos que ele não sabe dizer outra coisa a não ser criticar o ex-prefeito Hélio, que hoje não está no exercício do seu mandato, mas que é uma pessoa, sem sombra de dúvidas, fantástica, com uma credibilidade ímpar, tanto com o funcionário público, quanto com a população da nossa cidade. O que não foge à regra também, o nosso querido prefeito Walter, que tem, ao longo dos seus mais de 20 anos administrando a nossa cidade, saldos extremamente positivos para o crescimento da nossa cidade. Ao contrário de Vossa Excelência, que em 2 anos e meio não apresentou nada de construtivo para a nossa cidade. Nada, nada. Se critica, mas não se mostra a essência, não se mostra aí resultados e alternativas para se melhorar aí a qualidade de vida do nosso município. E vai ser, não vai deixar de ser também, mais um candidato a pleitear o cargo do Executivo e que, infelizmente, vai carregar com você a falta de credibilidade por parte da população da nossa cidade, que agora está tendo a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais, porque agora, como as sessões estão sendo transmitidas ao vivo, então eles vão conhecer um pouco mais da história e do perfil do vereador ex-petista ou petista Alexandre de Araújo. Vai conhecer o perfil desse vereador. Eu não gostaria de entrar nesse assunto, diretamente, porque eu acho que o vereador ele tem o direito de espernear nessa tribuna, mesmo porque a gente acompanha a sua não contribuição para o desenvolvimento e o progresso da nossa Mogi Guaçu, hoje atuando como vereador. Imagine se amanhã ou depois vier aí alcançar o seu objetivo que está correndo atrás. Mas nós temos uma história aqui na nossa cidade, e eu acompanho a política desde os anos, do início dos anos 80, quando eu pude participar como cabo eleitoral de políticos bons que passaram por essa Câmara Municipal, e depois até por um convite aí, no começo dos anos 90, eu aceitei o desafio de ser vereador da nossa cidade, e posso dizer para Vossa Excelência que nós temos uma experiência de mais de 15 anos aqui como vereador nessa casa. Muitas vezes nós não conseguimos agradar a todos, muitas vezes a gente vê alguns sorrisos amarelos, mas isso faz parte da democracia, isso faz parte da população. Eu também não vim para agradar ninguém, eu faço o meu papel, e acredito que eu faço um papel bem feito, porque fui líder do Hélio por mais de 4 anos, e agora na liderança do prefeito Walter, porque nós temos conhecimento, nós acompanhamos o crescimento da nossa cidade. E hoje falar do prefeito Walter e do ex-prefeito Hélio, nesta Casa de Leis, é muito interessante, muito gostoso, porque nós conhecemos a trajetória de ambos. Até posso citar aqui também o ex-prefeito Carlos Nelson, também, que deu a sua contribuição também para o desenvolvimento da nossa cidade. Sem sombra de dúvida, se nós formos ver a história, e eu sempre coloco que o vereador, infelizmente, ele não conhece a história, ele não conhece a trajetória dos políticos que passaram por essa cidade, salvo o furacão passado, nós temos que admitir que, sem sombra de dúvidas, eles fizeram um excepcional trabalho para o desenvolvimento da nossa querida Mogi Guaçu. Prova é aí que se nós andarmos pelos 4 cantos da nossa cidade, nós enxergamos obras do prefeito Walter, e obras importantes para a nossa cidade. Hoje se nós formos lá, o que muitas vezes a imprensa não dá tanto valor, muitas vezes a população não tem
até a oportunidade de conhecer, mas essa nova estação de captação de água que está sendo executado nessa administração do prefeito, que eu vejo com bons olhos e que, sem sombra de dúvidas, é um grande marco da sua administração, porque se nós formos ver o passado, a gente vai encontrar que grande parte das infraestruturas que foram executadas no nosso município foram feitas pelo prefeito Walter Caviani. Então esse é um passado de trabalho. Ele carrega o peso da responsabilidade de um bom gestor. Então, senhor presidente, eu acho assim que é salutar os embates, mas aqueles embates que venham a somar, trazer alternativas positivas para a nossa administração, para que nós possamos ajudar a administrar a nossa cidade e sermos os soldados da população da nossa cidade. É por isso que nós somos eleitos. Além de fiscalizar, nós temos que ser soldados da população. Infelizmente, muitas vezes isso não ocorre. A gente percebe que muitas vezes se fica falando por falar e requentando o café, porque sempre há as mesmas histórias. Nunca se vem aqui se colocar atos positivos que estão sendo feitos pela administração municipal, e que nós estamos vendo aí, né? É só nós andarmos na cidade. Eu quero aqui parabenizar o secretário Salvador Francelli Neto, que, na minha opinião, tem feito, sim, um excepcional trabalho à frente da Secretaria de Obras. Tem feito um excepcional trabalho a Secretaria de Obras. Tendo visto os últimos anos aí, eu posso dizer que ele me surpreendeu como secretário de Obras do município. Então, senhor presidente, eu acho assim que os embates, eles são salutar. Falar de comissões, eu acho que nós temos a prerrogativa. Eu, como presidente, eu não sou sozinho. Nós temos 3 membros na Comissão de Justiça e Redação. Eu não tenho o poder de arquivar nada sozinho, né? Existe responsabilidade, e nós temos essa responsabilidade. O projeto, quando ele vem para esta Casa de Leis, nós muitas vezes pedimos, a grande maioria das vezes, nós pedimos aí o parecer jurídico da casa, e nós acabamos seguindo, muitas vezes, o que determina a assessoria jurídica e técnica do nosso município. É só dessa forma. Nós sabemos que, em relação a esse projeto que o vereador tenta fazer política em cima dele, já existe uma súmula vinculante, da qual nós seguimos ela, né? Então, temos que fazer a politicagem em cima do nosso município, em cima de uma lei municipal, tendo em vista que nós temos uma lei maior que já rege sobre essa matéria. E dizer ao nobre vereador pastor Elias, pastor, que eu me sinto muito honrado da fala de Vossa Excelência, e dizer que eu vou tentar, tá, agora, nessa semana, poder trazer um corpo técnico da Secretaria de Educação, até para que possa receber essa comissão de pais que irão vir a esta casa, para poder dar um suporte e uma satisfação que venha a ficar a contento desses pais, porque nós não somos técnicos, muitas vezes nós não conhecemos o que realmente está acontecendo, e eu quero dizer para Vossa Excelência que ninguém melhor do que eles para apresentar em números aqui para a população o que realmente está acontecendo e o motivo pelo qual algumas escolas poderão ser ou não fechadas, tendo em vista que, se houver demanda, não se fecha. Se não houver demanda, há toda essa flexibilidade, e que nós temos que cumprir para que o dinheiro público possa ser otimizado da melhor maneira possível. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais escrito, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de outubro de 2015, segunda-feira, às 19 horas.